Beleza? Então vamos nessa. Vamos comentar esse Fluminense 1, Internacional 0, que acontece com mudanças. Uma delas forçada. Freitas, ainda bem, suspenso, cedeu lugar ao Inácio. E a outra mudança, essa de ordem técnica, John Kennedy, enfim, no lugar de Germán Cano. Martinelli também, por uma questão física, segundo a assessoria do Fluminense, um controle de carga, ficou fora. Aí Facundo Bernal iniciou o jogo. Só um parêntese, jogador ruim não tem controle de carga, né? Mas beleza. Então o Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Inácio pela direita, Thiago Silva pela esquerda e René, Bernal, Hércules e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e John Kennedy. E a história do primeiro tempo. Com menos de um minuto, o Fluminense já poderia ter aberto o placar numa boa jogada do Canóbio pela direita. Ele leva para o fundo, cruza rasteiro, John Kennedy antecipa a marcação, chuta. O goleiro Ivan pega meio que no susto. A bola toca no braço dele no travessão. Não demorou para outra chance, com 2 minutos. O René cobra mal o escanteio, mas a bola passa por todo mundo, sobra para o Serna, meio caído, obrigando o goleiro mais uma vez a fazer uma defesa. 4 minutos. Fluminense, o Serna recebe a bola pela esquerda, puxa para dentro, chuta com o pé direito, a bola foi no cantinho, o goleiro Ivan também espalmou. O Fluminense, em 4 minutos, criou 3 chances claras de fazer o gol. Uma blitz inicial com essas oportunidades criadas. Eu vou usar esse termo. O Fluminense cria oportunidades, ao invés de dizer que a gente perdeu oportunidades. O Inter depois consegue desafogar um pouquinho, sair de trás, tomou uma pressão danada. E depois das chances, ali com 10 minutos, o Fluminense já não tinha aquele ímpeto. Imagina, uma velocidade tremenda pelos lados. E não tinha por conta de erros nas escolhas das jogadas dos 2 pontas, especialmente o Serna. Hoje o Serna estava errando até mais do que o Canóbio. Mas mesmo o Inter adiantando um pouquinho as linhas, não era perigoso. Aos 27, o Fluminense volta de novo. John Kennedy, 2 tentativas, faz o goleiro trabalhar. 28, de novo John Kennedy, uma enfiada espetacular do Acosta. A zaga do Inter fica parada. John Kennedy faz esse movimento entre linhas muito bem feito. E aí, ansioso, chutou mal, praticamente em cima do goleiro. Aos 32, bola na trave. Lançamento do Thiago Silva. O René salva a bola, ela volta para o Acosta, dá uma pancada, a bola vai na trave esquerda. E a gente pensava, bicho, o Fluminense está criando. E criando em profusão. Cadê esse gol que não sai? Um misto ali de falta de sorte com imprecisão. E aí o Inter teve uma chance claríssima de abrir o placar. Imagina, o Fluminense jogando muito melhor, dominando o jogo, criando chances, e o Inter quase faz um gol no contra-ataque. O Vitinho perdeu praticamente sem goleiro. Foi um bom primeiro tempo do Fluminense. O time criou como nunca. Eu não lembro do Fluminense ter criado tantas oportunidades recentes no jogo, não lembro. E isso, na minha opinião, se deveu muito à movimentação do John Kennedy. Com ele em campo, o Fluminense ficou muito mais leve, muito mais solto. Ele se movimenta, ele faz diagonal, ele acompanha a jogada, faz esse movimento entre linhas, ataca no ponto futuro, ele opciona passes para o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta e o John Kennedy eles estão se dando bem. Ele não foi bem, lógico, nas finalizações. Faltou precisão, faltou escolher melhor as conclusões ao gol. Muitos chutes próximos do goleiro. Mas esse bom primeiro tempo do Fluminense, a gente tem que destacar o Canóbio, voltou a jogar bem pelo lado direito, muito útil, com a bola, algo que ele não vinha sendo. O Hércules fez um bom primeiro tempo, o Bernal, ok. O Acosta e John Kennedy, para mim, se destacaram do ponto de vista coletivo. Faltou gol. O Fluminense criou o suficiente para ir para o intervalo com pelo menos 2-0. E o que dá, ao mesmo tempo, esperança para a gente e aquele tanto de preocupação. Será que esse time vai voltar com a mesma criatividade, com o mesmo ímpeto? Será que o Inter, que também jogou muito mal, deu espaços generosos para o Fluminense trabalhar muito pelos flancos, vai continuar deixando esses espaços? O Zubeldia volta com o mesmo time, com razão. O Ramon Dias não. Ele já faz 3 mudanças. Eu pensei, vai tentar mudar o jogo, né? E como é que foi a história
do segundo tempo. O Fluminense, logo aos 7, poderia ter feito o gol. O Acosta foi fazendo fila e acaba desarmado. O Hércules deu uma pancada de direita. A bola vai pertinho. Depois o Inácio vacila com o Carboneiro. Perde ali o tempo da bola. O Carboneiro ginga, passa por ele, mas chuta sem ângulo. O Inter começou a ser mais perigoso nos contra-ataques no início do segundo tempo. Defesa do Fluminense um pouquinho mais exposta, especialmente o Ignacio estava sofrendo ali com o Carboneiro. O colombiano é rápido, deixou o zagueiro do Fluminense meio maluco. A mudança do Zubeldia foi de posicionamento, ele troca o Serna com o Canóbio, isso não é incomum, ele faz isso, né, o Canóbio pela esquerda, e aí o Uruguai pela esquerda ressentia de quê? De apoio pelo lado esquerdo, que o René, vocês sabem, não passa do meio campo. Aquela altura, na minha opinião, era para o Zubeldia ter lançado o Fuentes, já que o Inter, ele jogou basicamente, o Borré entrou no segundo tempo, o Borré acompanhando o lateral, ele ia ter dificuldade com o Fuentes. O René muito preso, ficou fácil. O jogo cai de produção, o Fluminense ainda era melhor, mas já não criava tanto, até que sai o gol. Uma jogada pela direita que começa com o John Kennedy. Ele sai para receber, puxa a marcação, rola para o Serna, recebe, toca para o Samuel. O Samuel ajeita de pé esquerdo e faz um bonito gol dessa vez. Não deu para o goleiro Ivan Quaresma, a bola vai no cantinho direito dele. Um belo gol do Samuel, participação importantíssima do John Kennedy saindo para construir. O Inter teve uma chance com o Borré, num passe por elevação do Ronaldo, o Inácio trava. E aí, aos 33, o Zubeldia demora a mexer. E demora porque não tem opção no banco mesmo. Vai botar quem? Ele invariavelmente escala mal o banco. Aos 33, ele faz uma mudança quádrupla. Eu falei, meu Deus, para quê? Ele tira Samuel Xavier, Bernal, Lúcio Acosta e John Kennedy. O meio-campo ele mexe quase que todo, só deixa o Hércules, que estava jogando bem. Põe o Lima, põe o Cano, e o que acontece? O Fluminense piora. Os dois pontas já mortos, o Canóbio colocando a língua para fora, o Zubeldia insistindo com os dois. Teve um lance que foi já no final do Cano, ele recebe pela direita, o Cano demora a escolher a jogada, o Serna sai correndo, mas faz uma força para chegar, já estava morto. O Zubeldia demora a mexer. Teve uma jogada do Canóbio aos 41, que ele cruza, o Serna quase faz o gol. Depois o Inter erra na saída de bola, o Canóbio achou o Lima, poderia ter chutado, rola para o Cano perde. Aí já aos 44, o Zubeldia tira o Canóbio morto para colocar o Keno, mas aí o Inter já não tinha fôlego. O Fluminense piora com as mexidas, óbvio, nosso banco é muito ruim, e a relação que o Zubeldia faz, logicamente, é privilegiando a panela. Mas eu quero ressaltar aqui o bom jogo do Fluminense. Depois de muito tempo, desde o jogo com o Atlético Mineiro, o Fluminense fez um jogo em que merecia talvez até golear o Internacional. 1-0 não contou a história do jogo não, especialmente pelo primeiro tempo. O que eu mais peço aqui é isso. O Fluminense tem que criar chances. Vai fazer, vai perder, e hoje perdeu muitas, mas eu prefiro ficar com o copo meio cheio. Enquanto o Fluminense criou chances, porque foi mais dominante, foi melhor do que o Inter perdeu 2 oportunidades, porque não esteve à altura do jogo. E a verdade é que o Fluminense é melhor do que o Inter. E quando ele pega times melhores, ele precisa se impor. Não aquele jogo horroroso que fez com o Juventude. O Fluminense hoje não sei se é melhor do que o Vasco, acho que não. Mas é melhor do que o Inter. É melhor do que o Atlético Mineiro. Meteu 3 no Atlético Mineiro, poderia ter metido 3 hoje no Inter. Então, eu fico com o copo meio cheio. Eu tenho que destacar o jogo do Canóbio, que eu venho criticando muito. Achei que o Canóbio fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, com bola, tá? Não é esse negócio de, o Canóbio marcou. O Canóbio se destaca sem a bola. Não existe atacante que se destaca sem a bola, me desculpe. Joga no Fluminense. Ele tem que ser útil com a bola e para mim foi. Deu opção de passe, correu, tentou jogadas mais agudas, no segundo tempo cansou. Hércules, achei que fez um bom primeiro tempo, principalmente, mas o jogo todo comandou ali as ações. Eu acho que o Hércules, inclusive, foi o melhor do nosso meio-campo, até acima do Acosta, que fez um bom jogo. No segundo tempo também cai de produção. O Bernal achei que fez uma partida correta, ok. Thiago Silva, assim, é impressionante. O Ignacio não inspirou confiança, teve dificuldades ali nos duelos individuais com o Carboneiro. O Carboneiro é rápido, né? O Ignacio muitas vezes se embolou ali com a bola. Samuel, né? Sempre importante.
né, avançando. O René não. O René não fez uma partida horrível, mas também ajuda muito pouco. E ele faz tudo, né? Ele bate falta, bate escanteio, enfim. Mas, cara, um bom jogo do Fluminense. O único ponto negativo para mim é o banco de reservas, que o Zubeldia precisa mexer e não mexe para poder agradar todo mundo. Essa mexida quádrupla piorou o Fluminense. Não vou dizer que custaria a vitória, porque o Inter ameaçou pouquíssimo a gente e o Fluminense foi dominante na maior parte do jogo. Então, mesmo com as mexidas ruins do Zubeldia, tirando os nossos principais jogadores, o Fluminense mereceu a vitória e foi melhor do que o Internacional. Esse é o alento. A gente jogou melhor. Isso, cara, já é muita coisa. Poderia ter sido mais fácil. Tu olha 1-0 e pensa, foi difícil. Não, não foi difícil. Poderia ter sido mais fácil porque as chances criadas deveriam ser traduzidas em gol. O próprio John Kennedy. Achei que o John Kennedy fez um bom jogo do ponto de vista coletivo. Individual, ele não foi bem. Individualmente, ele perdeu gols. Um centroavante, aquela bola do Acosta, por exemplo, não era para ele perder. Era um chute cruzado ali para fazer o gol. Mas a importância do John Kennedy mostra como o Cano e Everaldo são inúteis para esse Fluminense. Se movimenta, dá a opção de passe, faz esse movimento diagonal, sai para poder receber, né, puxa a marcação. Nem Cano e nem Everaldo conseguem fazer isso. Tomara que o Zubeldia tenha aprendido a lição. O John Kennedy, não sei se é o atacante dos nossos sonhos, não sei se é o atacante que nós precisamos. Mas hoje, olhando para o elenco do Fluminense, ele precisa jogar. Essa foi a minha análise de Fluminense 1, infelizmente. Poderia ser mais. Internacional 0.